Agora nós vamos ver a operação de chaves tripolares. Bom, a chave seccionador tripolar, elas têm vários modelos, né? Nós temos a chave Lorenzetti, que é uma chave utilizada, né, para abrir e fechar com carga. Nós temos um modelo também, que é o modelo Uninterrupter, também é uma chave tripolar com comando no solo. Nós temos também a chave a óleo, que abre e fecha as 3 facas, né, as 3 fases ao mesmo tempo. Então essas são chaves que não desequilibram o circuito. E a mais moderna hoje, que estão sendo instalados, né, nas redes, são as chaves a gás, em gás SF6, né? São gás que extingue o arco quando dá operação. Bom, a abertura da chave, então solicita o bloqueio do religamento da chave. Aí o que nós vamos fazer? Abrimos o cadeado. Então na Uninterrupter nós abrimos o cadeado. Nós temos também a chave a óleo, também abre-se o cadeado. E também a chave Lorenzetti. Então as 3 chaves, ela possui cadeado. Depois de aberto o cadeado, né, nós vamos segurar firme na alavanca e dar o comando de acionamento, né, contínuo e rápido para a posição desejada. Então, ou abrir ou fechar. Coloque-se novamente o pino trava, né? Quando a chave for aberta para desligar, para manutenção, e essa rede vai ficar desenergizada, então temos que colocar a placa lá junto à chave, não opere este equipamento. Bom, nós temos também a chave a gás. Então a chave a gás, para destravar ela, como ela não tem cadeado, para destravar ela tem um anel amarelo, que quando puxado para baixo, ele aciona uma trava e impossibilita o comando de operação. Para destravar, simplesmente nós observe que ela, né, ela trava a chave, né, não pode abrir, né, e nem fechar, né, se for o caso, né, ou abrir ou fechar. Então puxa para baixo, trava, empurra para cima, destrava a chave. Bom, uma vez destravada, né, nós vamos puxar o anel amarelo para baixo. Depois de aberto, né, nós vamos simplesmente executar a operação desejada, ou abrir ou fechar, né, através da vara de manobra, que nós fazemos o comando dessa chave a gás. Depois nós certificamos se ela está aberta ou fechado. Então close ou open, né? Close fechado, open aberto. Então ela indica na frente da chave, né? Ela tem essa indicação, ou na barriga da chave também tem essa informação de aberto ou fechado. Então, após feito aquela operação, né, aberto ou fechado, nós introduzimos novamente o bastão no olhão amarelo, puxamos para baixo e travamos a chave. Bom, essa chave, por ela trabalhar com gás, né, nós temos uma baixa pressão. Então, se ela vazar o gás, ela tem uma válvula de baixa pressão. Então essa válvula de baixa pressão é um dispositivo de proteção para quem vai operar essa chave. Então, cada vez que você verificar na chave que ela não consegue dar o comando, porque o pino está segurando, né, o indicador de posição está travando, então é porque essa chave está com gás, ela não permite nem a abertura e nem o fechamento. Então aí nesse caso ela é indicada pelo pino ou através de uma membrana vermelha
que fica embaixo da chave, indicando, né, que a chave não pode ser operada. Então, neste caso, tem que se comunicar ao COD, passando a informação de que não há possibilidade de operar devido à falta de gás e deve abortar a operação. Agora nós vamos falar sobre medição. A medição de energia elétrica, ela é empregada para que as concessionárias façam o faturamento, né? Elas consigam quantificar, né, a energia utilizada pelos consumidores. Essa medição, ela é empregada hoje em dia com medidores de indução. Tem alguns medidores eletrônicos que estão entrando também. Então, ela é feita lá na entrada de serviço. O medidor, ele possui uma identificação que é através do número. Essa medição, ela usa-se para identificar o consumidor. Nos medidores existe uma constante, que é uma constante KD, que ela indica a velocidade que cada giro que o disco faz, ele marca uma quantidade de energia, né? Então a referência watt-hora por rotação quer dizer que cada vez que o giro dá uma volta, ele marca uma quantidade de quilowatt. Bom, para nós ligar esse medidor, nós desenergizamos primeiro o circuito de medição, depois nós fixamos o medidor de tal forma que a parte da identificação do medidor, ele tem que ficar dentro no visor da caixa, né? Quando for metálica. Agora, quando for de plástico, né? Ela for transparente, então aí não há essa necessidade, né? Porque toda a tampa ela é transparente. Identificar os condutores de entrada, tanto as fases como o neutro. Fixar esses condutores no medidor, né? O neutro e a fase bem identificado no bloco terminal. Evitar fazer aquelas curvas de 90 graus, né? Para que não haja o comprometimento do medidor, do fio, né? Recomenda-se não reduzir, quando for cabo, reduzir o número de fios, né, do cabo quando vai entrar ou no disjuntor ou no medidor. Medir a tensão no disjuntor, ligar o disjuntor, testar o medidor para verificar se ele está com ok, né? Com esse teste nós verificamos se a bobina está ok, se o disco não está preso, e nós verificamos o sentido do giro do medidor. Desliga o disjuntor, conecta os fios de ramal de saída no medidor, instala. Quando instalado, são do consumidor apresentar motor trifásico, deve ser observado se o motor está girando ao contrário. Se sim, aí nós invertemos dois fios, fazendo com que o motor gire no sentido correto. Preenche os documentos, lacra a caixa, né, e verifica todo, lacra a caixa, liga o disjuntor. Para retirar de maneira inversa. Então desligamos o disjuntor. Caso for medição agrupada, no caso de edifícios, tem que tomar o cuidado de ver realmente o disjuntor que está sendo desligado. Desconecta os cabos de entrada e de saída do medidor, retira o medidor. Caso o ramal aéreo não for desligado, né? Então aí deve-se lacrar a caixa, né? E existe dois tipos, então só para tomar, como é que se diz, como alerta, né? Existe hoje dois tipos de medidores, né? Dois blocos de medidores. Existe o estilo europeu e o estilo americano. Então tem que tomar cuidado na hora de retirar o medidor. Se caso ele for europeu e você for instalar um americano,
para que não inverta os fios e venha provocar curto-circuito. Essa é a instalação e retirada de medidor, ok? Ok, pessoal. Agora nós vamos abordar a tarefa de instalação de ramal. Então nós verificamos como é que se instala o medidor e agora nós vamos ver o ramal. Ramal, na verdade, compreende a ligação entre o postinho de entrada, né, lá do consumidor até o poste da rede de baixa tensão. O condutor vai ser de cobre na região do litoral e de alumínio no restante das regiões. Os condutores, tanto no litoral como nas outras regiões, eles é do tipo multiplexado, são aqueles que são todos agrupados. Bom, antes de eu começar, né, a fazer a instalação do ramal, eu tenho que ver a documentação para verificar qual o tipo de ligação que eu vou fazer, se ela é mono, bi ou trifásico, né? Procede-se primeiro a análise de risco do local, o tráfego, né, a quantidade de carros, né, que está passando, né, no local aonde eu vou instalar esse ramal, o número de ramal existentes já lá no poste. Então, na impossibilidade, né, você pode até muitas vezes ter que desligar a baixa ou a alta tensão, ou mesmo uma equipe de linha viva venha a executar essa tarefa. Bom, o postinho de entrada de serviço, ele tem uma altura mínima exigível de 7,2 metros, né? A ancoragem dele, né, pode ocorrer na fachada. Então, quando ocorre na fachada, tem uma porca-olhel ou um gancho para que faça que eu consiga prender a escada, né? O comprimento desse ramal é de 30 metros, né? Então o ramal deverá ser de 30 metros. Em fim de linha ele pode ocorrer de chegar a 35. A entrada do o ramal ele vai se dar na frente do consumidor, né? Não, na entrada, e não pode cruzar o terreno de terceiro. Ele deve ser afastado sinalização, fio telefônico 60 centímetros no mínimo, né? E de sacadas, né, de varandas, janelas é 1,20 m. Essas são as medidas mínimas. O ramal de ligação manterá uma distância de segurança também do solo, né? Que no caso, quando ele estiver cruzando a rua, é no mínimo 5,5 metros. Bom, a fixação da ligação da-se à armação secundária, né? Então ele tem colocado através da alça, né? E aí as fases são colocadas de 10 em 10 centímetros, né, de distância, né? Para se executar esse ramal, nós estacionamos o veículo, sempre que possível isolar, né, o local. A distância do ramal, quando eu for fazer lá no poste da rede, ela tem que ter uma sobra de mais ou menos 1 metro, para que, se caso haja necessidade de se fazer o balanceamento, eu tenha condições, né, de fazer o balanceamento sem precisar ter que tocar o ramal. Ao escalar o poste, lembrar também que outros equipamentos estão energizados, né? A ancoragem deve ser feita lá no pingador. Ela deve ser feita de tal forma que o cabo não fique bebendo água, isso quer dizer, não fique voltado para cima. Então, com a chuva, faz com que a água entre para dentro do condutor, indo até o medidor ou o disjuntor. Então, teve que se evitar isso, né? Quando eu vou trabalhar na rede da baixa tensão, devo isolar com lençóis, né, para proteção, né? Então, ele cobre as fases, içar o ramal aéreo. Quando o poste da rede estiver do outro lado da rua, tem que tomar o cuidado quanto ao tráfego, né? Agora, se for do mesmo lado, não tem problema, né? Então aí não há necessidade de se preocupar com a questão do tráfego, né, do veículo. Mas a ancoragem se dá através de alça pré-formada, né? Após, né, ancorado, nós vamos fazer o encabeçamento e vamos conectar. Então existe o conector tipo cunha
Existe o tipo conector perfurante para rede de baixa tensão isolante. Na rede de baixa tensão isolada também possui caixas onde há condições de a gente colocar vários ramais, e dentro dessa caixa existe umas fileiras, né, de conexões, aonde nós nós passamos ele na pasta antióxido, com a chave de fenda nós abrimos ela e fazemos com que nós coloque o ramal e ele fica fixado. Então, quando não há condições de tensionar o ramal no postão, na rede de baixa tensão, nós vamos executar no poste do consumidor. Só que para isso nós temos que tomar mais cuidado, porque o poste, como ele é menos resistente, então a gente tem que tomar um cuidado no tracionamento, né? Fazer a verificação geral, né? Avisa o consumidor que você fez a ligação e tarefa executada. Bom, agora nós vamos abordar o alicate volt-amperímetro. Ele é um equipamento que nós utilizamos para medir tensão e corrente, que são duas grandezas, né, da eletricidade, da energia elétrica, né? Então nós temos dois tipos de equipamentos. Existe o analógico, que é aquele por ponteiro, e existe o digital, aquele que já nos fornece o valor direto na tela, né, no display do alicate. O alicate analógico, nós temos que verificar se o ponteiro está zerado. Para isso existe um parafuso, né, que faz com que a gente verifique se ele está zerado. Nós temos como medir a corrente ou tensão no alicate analógico. Bom, em circuitos onde a ordem de grandeza é conhecida, então vamos supor que eu tenha lá a entrada de serviço do consumidor e o disjuntor desse consumidor está marcando 70 amperes. E então eu já vou na escala de 70, próximo a 70 amperes. Agora, se o consumidor é monofásico, eu sei que a tensão dele é 127. Então, eu vou também deixar ele, o seletor, na posição próximo a 127. Agora, no circuito aonde não tenha como eu saber se ele é 127 ou 220, ou a corrente, no caso o barramento do transformador, eu não tenho como saber quanto que está circulando a corrente, então aí eu coloco na maior escala e vou ajustando aquela que fica mais próxima para me poder fazer a leitura, né? Bom, para medir a corrente, né, o alicate, que é um alicate igual a esse, né, nós abrimos a garra e envolvemos, né, o condutor, conforme mostra daí o desenho, né? Nós temos aqui, e quando eu vou medir a tensão, aí há necessidade de eu pegar esses cabos teste, né, e colocar ele na posição vermelho com vermelho e o preto com o preto. E aí nós vamos e chegamos lá na tomada, ou no medidor, ou no barramento do transformador, e vamos fazer a medição através desses cabos teste. Então são as duas formas de se fazer medição com alicate, né? No alicate há necessidade também, muitas vezes, de fazer a medição em locais onde nós não tenha a visão do ponteiro ou do visor, né, do alicate. Então, neste caso, há necessidade de se bloquear. Neste aparelho, ele tem uma tecla, aonde a gente apertando, que diz hold, né? A gente aperta o hold e ele congela
né, tanto o ponteiro como o display, ele congela aquela leitura e a gente tira do local e você faz a leitura. Então essa é a maneira de se fazer a leitura em locais onde nós não temos visão do display, né? Outra coisa muito importante é que esse aparelho, ele tem uma parte metálica bem na ponta da garra, né? Ele tem umas pontas, alguns aparelhos, esse aqui ainda está protegido, mas tem alguns que não tem essa proteção, e quando eu for colocar ele no local onde o barramento ele não é isolado, ele poderá vir a fechar um curto-circuito. Então tomar um cuidado na hora de colocar o aparelho em locais aonde barramento não é isolado, né? Então a trava, não travamos o ponteiro, né? No caso, quando não há condições de visão, né? O aparelho analógico, ele tem também escalas múltiplas. Então, na escala múltipla, cada vez que eu mudo o seletor, eu tenho que verificar qual é a escala correspondente àquele seletor que eu estou colocando, né? Então, se eu colocar 300, é porque a escala vai funcionar de 0 a 300. Se eu colocar ela em 600, ela vai funcionar de 0 a 600. A mesma escala, né? Bom, a leitura, ela é feita da seguinte forma. Primeiro eu tenho que definir no analógico qual é o valor do espaço. Então, o espaço é calculado da seguinte forma. Então, nós pegamos o número maior menos o número menor e divide pelo número de espaço. Isso é a maneira de se obter, né, o valor de leitura. Então, nós temos lá, no caso, um exemplo, onde eu tenho 10 e 8, o ponteiro está nesse meio, né? Entre 10 e 8 amperes. Então, para mim saber qual que é o número do espaço, eu pego simplesmente o 10 menos o 8 e divido pelo número do espaço, no caso são 10 espaços, e aonde eu vou ter cada espaço no valor de 0,2. Ok, pessoal? Então, esse é a medição com o alicate voltperímetro analógico. O digital não há necessidade de se calcular, tendo em vista que uma vez acoplado ele tanto na corrente como na tensão, ele vai dar o valor já direto no display do alicate, ok?